Boa noite. Boa noite. Amém, né? Parece até que é o culto que não é de jovem, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de novo de estar pregando em Romanos, aqui na igreja. Igreja tão querida, né? Obrigado, pastor Henri, por ter me chamado novamente. Por sempre estar investindo nos seminaristas aí, né? Também agradeço aí pela despedida que vocês fizeram aí para minha esposa. Pois é. Tô acostumando, às vezes eu falo noivo, esposa. Entendeu? Mas, graças a Deus, a gente tem muitos pastores OLX, que nem o pastor Henrique, que desapega logo, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos ler o texto, então? O texto é Romanos 8, do 1 ao 4. Tem no telão também ou não? Ok. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, diante de um texto tão glorioso que é a Tua Palavra. Nós vamos ver aqui que toda a obra da salvação é Tua, é por meio de Ti, é para Ti. Todas as coisas são para Ti, Senhor. E nós já Te louvamos pelo texto que nós vamos ler. Eu Te peço para que o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar com essa passagem aos corações aqui nessa noite. E que a Tua palavra seja aquilo que é pregado aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, eu acho que eu vou começar um pouco como eu tinha combinado aqui de começar. Quem aqui assistiu Divertidamente 2? Ali, até as crianças assistiram, isso aí. Divertidamente 2. Eu e a Aline, a gente finalmente assistiu. Tipo, bem depois, sabe, do hype de todo mundo ir pintado para o cinema, de vermelho, né, de amarelo. Cada coisa que o pessoal fez, né, no cinema. E a gente foi lá, assistimos. Mas foi interessante, porque eles acertaram muitas coisas, mas... eu até concordo com muita coisa que eles falaram, até, embora eu não acredite, eu acho que vocês também não acreditam, né? Que existe uma pessoinha na nossa cabeça controlando o que a gente fala, né? Ou o que a gente faz. Mas Paulo, ele concorda muito com isso, em Romanos 7, quando ele fala que existe uma batalha dentro de nós, né? Entre a nossa carne e o Espírito. Romanos 7, pelo menos para mim, claro que existem muitas visões diferentes aí sobre essa passagem, é uma passagem difícil, mas eu, estudando, ouvindo John Piper, pesquisando realmente, o que eu entendo é que Romanos 7 é a experiência de um cristão genuíno. É um cristão que está batalhando consigo mesmo. Ele vê aquilo que ele quer fazer, como um cristão, ele ama a lei de Deus, mas ele é, às vezes, incapacitado por causa da carne dele, né? E essa batalha, às vezes a gente pode ficar bem, sabe, desanimado. Eu não sei se você já chegou nessa situação de ficar, assim, quase exausto, diante dos seus próprios pecados, porque você olha para quem você olha para o que você devia ser, e aí você fica, como é que eu vou me tornar um dia isso que eu devo ser? Parece que não condiz, né? Cristão e Bruno. Cristão e, sei lá, Lucas. Parece que não condiz com o que a gente se vê, né? A gente se vê fazendo, a gente se vê pensando. E pior ainda, como é que nós temos certeza de que nós somos cristãos? Vocês já se perguntaram isso?
Você que diz aí que acredita que é cristão, como é que você tem certeza da sua salvação? Como você tem segurança de que você realmente vai ser salvo? Isso é uma coisa que às vezes a gente devia se questionar, e é uma coisa que inclusive foi muito questionada na história da igreja. Se você for procurar na história da igreja, inclusive, todo mundo aqui que estudou, né, sabe que teve um período antes da reforma, onde a igreja católica estava, né, em alta lá. Tiveram os pré-reformadores que tentaram ali fazer alguma coisa, mas o fato é que existia uma teologia que era disseminada de que você não tinha como ter segurança da sua salvação. Você não tinha como dizer, eu vou ser salvo. Por quê? Porque toda hora você peca. E toda hora você tem que pagar indulgência. E toda hora você tem que pegar e subir lá a escada. Toda hora você tem que rezar pela pessoa que é teu parente que morreu. No fim das contas, que certeza você pode ter? Se a salvação depende tanto assim de você, no fim das contas você não tem certeza nenhuma, porque você simplesmente está ali à deriva de quem você é, uma pessoa incerta, ok? Então, isso era a teologia da salvação na época antes da reforma. As pessoas não tinham como falar, eu sou um cristão que vai ser salvo. As pessoas viviam em incerteza. Interessante que os reformadores batalharam muito por essa doutrina. Batalharam muito. Calvino, Lutero, todos eles, quando lutam contra essas más teologias que surgiram na Igreja Católica, eles estão combatendo basicamente sobre a doutrina da segurança. O fato das pessoas não terem como saber como serem salvos, inclusive. Elas não sabiam como obter salvação. Então, o texto de Romanos, ele vem para nos mostrar o que é um verdadeiro cristão, e muito mais que isso, ele vem calar essas vozes, essas tempestades que surgem dentro de nós. O texto tem muita informação, eu já digo isso, o texto tem muita informação e eu sou incapaz de falar de tudo que esse texto tem para falar, até porque eu só sou um seminarista. Então, eu já falo aqui, eu não acho que eu estou no nível desse texto. Mas, pela graça de Deus, a gente vai conseguir fazer um bom estudo aqui essa noite. Quem sabe uma pregação boa, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o modo como o mundo funciona. O mundo, ele vai pregar para a gente que a gente precisa buscar uma identidade. Não sei se vocês já viram muitas dessas frases assim, seja verdadeiro com você mesmo e você vai achar quem você é. Faça a sua vida valer a pena, faz aquilo que você gosta. E aí, o fato é que quando você chega para fazer aquilo que você gosta, daqui a pouco ou você não gosta mais, você vê que já não é tão prazeroso, ou às vezes você vê que aquilo que você era, você já não é mais. E aí você começa a se confundir naquela coisa. As pessoas do mundo, assim, elas estão perdidas nisso. Tem pessoa que fala que é uma coisa, daqui a pouco fala que é outra. As pessoas não têm certeza de quem são. E o fato é que esse texto de Romanos, ele vai bater muito na contramão do que o mundo tem falado, né? No mundo, nós construímos a nossa identidade, nós construímos o nosso valor pelo que nós fazemos. Nós construímos. Não é algo que é dado a nós. Se for dado de fora, vamos pensar assim, seria uma sociedade mais tradicional. Os nossos pais dizem, olha, você é um bom filho, você trabalhou bem, você tem o seu valor. Legal, sociedade tradicional. Já no mundo moderno, eu digo qual é o meu valor. Mas o fato é que essas duas formas de dizer qual é o seu valor, elas são muito incertas. Porque no fim das contas, você está ou na mão dos outros, ou na sua própria mão. E, convenhamos, não é muito legal confiar nesse sentido, porque nós mudamos, né? E nós não temos segurança por nós mesmos. Vou dar um exemplo disso bem básico. Alguns filmes que a gente pode pensar aí, Curtindo a Vida Doidado, Divertidamente, o Soul também, que é da Pixar também. Todos esses filmes meio que falam sobre essa busca do eu, né? Mas o problema com esse tipo de abordagem é que ela te deixa com um fardo nas costas. Se você tiver dúvida do que estou falando, escuta essa frase aqui, essa sentença.
Isso daqui é uma pessoa que falou, e eu vou dizer quem ela é daqui a pouco. O que me impulsiona na vida, o que me impulsiona, é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Ou seja, a pessoa, ela venceu o medo, e agora ela é especial. Só que de repente, logo mais, ela continua se sentindo medíocre de novo. E desinteressante. A menos que ela faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Isso daqui é uma pessoa que é idolatrada por muitas pessoas. Inclusive fez um show aí há pouco tempo que foi até um pouco criticado. Madonna, Pois é, poxa, eu tô bem, hein? Mas a Madonna ela falou isso numa entrevista para Vogue, né? Que é uma revista famosíssima lá do exterior. E ela fala isso, ela se torna alguém e depois ela não gosta de quem ela se tornou. E ela se torna alguém especial e daqui a pouco o ego dela já desinfla de novo. A verdade é que se nós continuarmos a seguir o sentido desse mundo, acabaremos sem descobrir quem somos e ainda não fazendo valer a pena a nossa vida, né? Então, uma das coisas que podemos entender nesse capítulo de Romanos é como ele é contraintuitivo no sentido do que o mundo fala. No mundo, como o mundo pensa, nós fazemos para ser aceitos. Nós fazemos, vou trabalhar, vou ser uma pessoa importante, aí eu vou ser aceito, né? Toda religião e filosofia está baseada nisso. Mas essa passagem ela é estruturada de um jeito diferente. Não sei se você percebeu. Ela começa com: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Percebe que primeiro existe a declaração de quem você é e depois o que você faz. Primeiro Deus diz quem você é em Cristo e depois Ele fala o que você faz. Isso é o contrário do que o mundo prega. O mundo aí fora vai dizer que você tem que ser, você tem que buscar, tem que provar que você é, para depois você receber o veredito da sociedade, até de Deus, de que você finalmente se tornou quem você devia ser. Mas o Deus da Bíblia, Ele fala que você é antes de você fazer qualquer coisa para merecer. Lembra de Abraão? A gente estudou Abraão em Romanos, né? Abraão, antes da lei, antes da circuncisão, ele creu e foi acreditado como justiça. A lógica do Evangelho, ela é contraintuitiva, ela é contracultural, ela é o contrário do que esse mundo fala. O mundo fala que você tem que fazer para ser aceito. Deus fala que você é e por isso você faz. Quando eu estava estudando essa passagem, eu não tinha entendido isso, né? Eu fiquei pensando, por que Paulo, ele está falando daquela luta e do nada ele vai parar nisso, né? Mas faz todo sentido com o contexto, se vocês forem parar para pensar, né? Agora, em uma das minhas lutas contra o pecado, isso é uma situação interessante, né? Eu até falei com o Lucas sobre isso uma vez. Em uma das minhas lutas contra o pecado, eu cheguei a uma situação muito interessante, até meio engraçada. Eu estava com muita sede, literalmente água, sede, estava com sede. E aí eu pensei, cara, não tem nada para beber aqui. Eu vou ter que beber Coca-Cola. E para quem me conhece, eu odeio refrigerante. Eu odeio refrigerante, odeio, tipo, detesto. A Aline sabe disso, nossa, eu me recuso, tipo, qualquer oportunidade que eu tenho de beber um suco, beber água, qualquer coisa, eu bebo. Ou até o que for menos refrigerante possível. Ok, estava lá eu, num debate interno, pensando, caraca, estou com sede e tenho que, né, me hidratar, mas a única coisa que eu tenho é uma lata de Coca-Cola. O que eu faço? Eu fiquei 10 minutos ali. Aí eu ia na lata, aí eu voltava. E eu ficava, caraca, o que eu faço? O que eu vou fazer com isso? E é interessante porque do nada, eu pensando nisso, olha só, com o pecado eu não sou assim, né?
Com o pecado aparece ali, eu vou. Rapidinho, às vezes, né? Às vezes eu não penso 2 vezes, sabe? Aquela coisa assim, tu vai no automático, depois tu se percebe, ué, eu fiz isso. Eu me estressei no trânsito, sério isso? Você não pensa 2 vezes, você só faz. Mas para lata de Coca-Cola, eu fiquei pensando que nem né? Sei lá, um vegano, sei lá o que é, que uma pessoa que não toma Coca-Cola. Mas aí, o fato é que eu, pensando nisso, eu percebi por quê eu debati tanto comigo. Eu debati comigo sobre aquela lata ali, aquela coisa toda, porque a minha identidade não condiz com a Coca-Cola. A realidade é que eu não me identifico com Coca-Cola. Eu me identifico com água, eu me identifico com suco, mas eu não me vejo como uma pessoa que bebe refrigerante. Entendeu? Ok, daí, pessoa que concorda comigo. Eu não me vejo dessa forma. Então, não fez sentido para mim quando eu olhei para o refrigerante e falei, pô, não vou beber isso. Mas agora, com pecado, por que será que com pecado é tão diferente o que nós fazemos? A resposta está na identidade. Muitas vezes nós pecamos, nós caímos na ansiedade, seja lá o que for, porque nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos quem nós somos e por isso nós caímos naquilo que o mundo oferece. Porque nós achamos que a gente está naquele sentido. Pensa só, uma pessoa que ela cai na pornografia, muitas vezes ela cai nisso porque ela se sente, como é que eu posso dizer, condenada àquele estado. Ela sente, eu já caí tantas vezes, sabe, eu sou essa pessoa que cai nisso. Ela se identificou com aquilo. A identidade dela se tornou o pecado. Mesmo ela sendo cristã, ela ainda não entendeu quem ela é diante de Deus. E Romanos responde isso. Olha como é que Romanos fala de nós. A primeira coisa que Romanos fala é que não há condenação agora. Não é uma condenação futura que a gente vai ser livre. Não é uma condenação no passado que Jesus venceu simplesmente. É uma condenação no hoje que Jesus venceu. Agora não há condenação. Já não há. Você não precisa mais viver debaixo do jugo da escravidão. A condenação já foi vencida. O pecado já foi perdoado. E muito mais do que perdoado, o Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Isso é mais abundante do que a gente pode querer de qualquer outro lugar. Isso é uma graça que transborda. Você não pode se render ao seu pecado sabendo que existe uma posição tão maravilhosa que Cristo conquistou para você. E o detalhe, não há condenação para os que estão em Cristo. Isso é uma ideia que existe na teologia de Paulo, que se perpetua por todas as cartas dele. Efésios, Colossenses, a gente leu aí Colossenses. Efésios também fala disso em Efésios 2. Estar em Cristo é algo que está entrelaçado na teologia de Paulo. O próprio livro de Romanos, se você for ver aqui, deixa eu pegar aqui as referências. Por exemplo, o livro de Romanos, lá no capítulo 7 mesmo, um capítulo antes, se você for ver, capítulo 7, versículo 6, parece ter uma relação bem forte com esse texto. Vamos ler aí, tem no telão também, para a gente? Capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não na maneira antiga, segundo a letra. Outra passagem também, que está em Romanos 6, 5, fala muito bem de acordo com isso. Se você puder checar na sua Bíblia aí, para a gente não depender do telão, Romanos 6, 5, fala o seguinte: porque se formos unidos com quem? Com Cristo. Se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, cristãos, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, onde? Em Cristo. Estar em Cristo é quase, vamos dizer assim, o centro da teologia de Paulo, porque é o centro da aliança de Deus. Perceba só, não tem como Deus amar um pecador de forma que vá salvar esse pecador, de forma que vá redimir esse pecador, sem que esse pecador esteja em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Precisamos estar em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Seguindo o fluxo de pensamento, eu até tenho uma história sobre isso, que é bem interessante. Existia um lenhador que foi contratado para tirar todas as árvores de um bosque. E nesse bosque, que tinha várias árvores bem altas, ele percebeu que em uma das árvores tinha uma ave. Essa ave tinha feito o ninho dela lá, tinha estabelecido lá, mas ele tinha que tirar aquela ave de lá, porque ela ia se machucar. O que ele fez? Ele pegou o machado, bateu com o machado, com o canto assim do machado, fez um estrondo, a ave saiu voando. Ele arrancou aquela árvore. Ela foi para outra árvore, o que ele fez novamente? Paulo sabe adivinhar. O que ele fez? Ele bateu de novo, e aí a ave saiu voando para outra árvore. Ele arrancou aquela árvore. E assim sucessivamente, até o momento em que aquela ave, ela se perguntando, por que será que isso está acontecendo comigo? Por que será que toda vez que eu me firmo em alguma coisa, isso é derrubado? E de repente, não havendo mais outra árvore para ela fugir, ela fugiu para o topo de uma rocha. O lenhador arrancou aquela árvore. E o fato é que todas as árvores desse mundo cairão. Todas as árvores da nossa vida cairão. Enquanto Jesus não for a rocha que nós nos apoiamos. Ele precisa ser o nosso refúgio, nossa proteção, nosso abrigo. É isso que Cristo é para nós. Se você, cristão, não entendeu que a sua luta contra o pecado depende de estar em Cristo, você nunca vai vencer esse pecado que você está batalhando contra. Porque é uma questão de identidade, primeiramente. É uma questão de estar em Cristo. É ser abrigado por Ele. Cristo, Ele é a arca que nos salva do dilúvio, da condenação. Fora dele só há condenação. Nele nós estamos salvos. Isso não é uma comparação que eu inventei, não. Foi o próprio Cristo que falou. Mas, mesmo assim, ok, estamos em Cristo. E agora que nós estamos em Cristo, nós não temos condenação. Mas existe ainda uma luta dentro de nós, né? A luta da carne contra o espírito contra a carne. E a gente, querendo ou não, a gente olha para isso e sente que às vezes a gente não é cristão. Mas existe uma promessa, e eu gostaria de chamar a atenção para isso, antes da gente continuar com o texto. Deixa eu só colocar aqui no texto de Romanos 8 novamente. Mas existe uma questão para a segurança. Os teólogos lá, Calvino, Lutero e todos esses teólogos que desenvolveram a teologia da salvação e da segurança, né, da segurança da salvação, quando eles desenvolveram isso, eles entenderam uma coisa muito importante, que a segurança da salvação, ela está arraigada nas promessas de Deus. Nós não temos como ter segurança de quem nós somos, se nós não confiarmos nas promessas que Deus deixou para nós na palavra dele. As promessas que dão vida à nossa fé. As promessas que dão vida à nossa segurança. E dão vida até às nossas obras.
se nós não confiarmos nas promessas da palavra, se nós não procurarmos essas promessas todos os dias, nos relembrarmos delas, a gente vai cair no desespero que a vida nos traz. Um exemplo disso é Salmo 103. Salmo 103 fala o seguinte: bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa seus pecados, quem cura as suas enfermidades, quem da cova redime sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bem a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Você percebe? Deus é quem nos enche de bênçãos. Ele relembra as promessas de Deus. Ele relembra aquilo que Deus fez. Tudo isso que Deus fez pelo salmista é o que dá segurança para que ele louve ao Senhor. Então nós precisamos nos lembrar disso ao olhar para esse texto. Quais promessas que você consegue enxergar aqui? A promessa de que não existe condenação. A promessa de que nós estamos em Cristo. E meu irmão, se você está em Cristo, quando Deus olha para você, o que ele vê? Ele vê Cristo. Por isso não há condenação. Cristo conquistou tudo que você tinha que ter conquistado. Você não precisa nem mais trabalhar. O seu trabalho é descansar nele. Que é uma coisa mais abençoadora do que essa? Descansar em Cristo. Simplesmente só descansar nas obras que ele já concluiu. Além disso, nós temos uma outra promessa aqui. A promessa de que o Espírito é aquele que faz a obra. Em Cristo, o Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo ele vai começar a dar uma explicação do como essa condenação é quebrada por Jesus. Ok? Primeiro, essa condenação é quebrada porque Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, quando Deus envia o seu Filho, ele condena o pecado na carne. Está percebendo um paralelo aí? A condenação do pecado e a condenação que nós não temos? O pecado foi condenado na carne. Nós não somos condenados. Na carne de quem? Na carne de Cristo. Em Cristo, na morte dele, o pecado morreu, para que nós possamos viver. Amém? A fim de que, e agora ele vai falar, ele falou como isso aconteceu, e agora ele vai falar no último versículo, para que isso aconteceu? Por que Jesus fez toda essa obra? Para que Jesus morreu na cruz? Para que Jesus ressuscitou? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus fez essa obra para que em você fosse cumprida a justiça de Deus. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Diante disso tudo, a gente tem aquele turbilhão que eu estava falando agora há pouco, e tem uma música do Stênio Márcios que ficou muito na minha cabeça ontem, enquanto eu estava fazendo essa mensagem. E ele fala sobre aquele momento que os discípulos estão no barco, está rolando uma tempestade ao redor, os discípulos estão lá vendo que Jesus está dormindo no barco. E aí o Stênio Márcios, ele escreve assim: de que me vale essa bonança do lado de fora da embarcação? Ou seja, de que adianta eu estar lá em terra firme, sem nenhuma tempestade? De que adianta isso? Se ali na proa do barco está alguém que sabe muito bem das tormentas do meu coração. Eu quero me lançar aos seus pés. A sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. De que adianta você ser um descrente que tem paz no coração? Aquela paz. Qual é a paz do descrente? É a paz de não lidar com o próprio pecado. Ele vive bem, né? Ele vive na riqueza dele, ou até de outra forma, mas ele vive ali feliz com os pecados dele. Até aquilo que ele faz de bom, assim, a gente sabe que diante de Deus não faz uma diferença, porque
se você cai em um ponto dali, você cai em todos os pontos. A verdade é que se você tem bonança, se você tem paz em qualquer outro lugar que não seja Cristo, essa paz não se compara a estar na tempestade com Cristo. Como cristãos, a gente tem essa dificuldade de estar lutando contra o pecado todos os dias, né? Hoje mesmo teve momentos ali que eu me percebi assim, nossa, eu podia ter feito diferente nesse momento, podia ter feito isso. Mas o fato é que essa voz que te confronta todos os dias, não é só a voz da tua consciência, não é uma voz que o pessoal diz aí, sei lá, só uma coisinha na sua cabeça, não divertidamente, entendeu? Essa voz é o Espírito Santo. Ele está batalhando por você. Todos os dias, Ele batalhando em você, para que você seja conformado à imagem de Cristo. Para que você se pareça mais com Ele, menos com você. Na verdade, para que você se torne verdadeiramente você. Mas você só pode se tornar verdadeiramente você, se você deixar essas coisas de lado, essas coisas que te prendem, como o Hebreus fala, esse embaraço, esse peso que te rodeia, você larga isso, esse peso de ser você mesmo, e você abraçar quem é Cristo, se confundir com Ele. Isso é a coisa mais poderosa que existe no universo. Então, de que adianta essa bonança do lado de fora da embarcação? Se ali na proa, no meio da tempestade, existe alguém que conhece muito bem as tormentas do meu coração. Cristo, Ele é suficiente para conhecer e para sanar as condenações, as culpas que nós temos, tudo isso que nos rodeia. Como diz o Tim Keller, ele fala que dia após dia nós temos um julgamento acontecendo na nossa mente. Isso é identidade. Nós todo dia nos avaliamos se vivemos bem, vivemos mal. A verdade, meu irmão, é que você vai cair todos os dias. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus. Esse é o clamor do cristão, que olha para o próprio pecado e fala, graças a Deus. Em último lugar, eu gostaria de lembrar você de uma coisa, que eu falei inclusive na última mensagem. Se você olhar para essa passagem, quantas vezes repete a palavra Jesus Cristo, quantas vezes repete o Espírito, quantas vezes repete Deus, você percebe uma coisa, meu irmão. Deus é o mais interessado em agir na sua vida. É o mais interessado em limpar as suas culpas, as suas manchas. Irmão, a obra da salvação é uma obra que só pode ser feita pelo Deus triuno da Bíblia. Não há nenhum outro Deus nesse mundo que possa fazer essa obra, porque só o Deus da Bíblia é capaz de ser aquele que decreta as coisas, aquele que morre na cruz, ressuscita e aquele que age dentro de nós. Nenhum outro Deus é capaz de fazer isso no nosso coração, na nossa história. Só Deus é aquele que revela, mas é aquele também que é a própria revelação, e é aquele que ilumina o nosso coração para aceitar a revelação. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus. Enquanto nós não entendemos que esse Deus é o Deus que nos libertou da condenação, esse Deus é aquele que nós estamos guardados em Cristo, estamos guardados nele. Entendemos então que nós somos poderosos para fazer tudo aquilo que Ele nos capacitou para fazer, vencer o pecado. Você não é refém do pecado, meu irmão. Chega de viver como se a pornografia, como se a reclamação, a murmuração, como se a ansiedade fosse vencer o seu coração, como se você simplesmente fosse essa pessoa que é ansiosa, essa pessoa que é raivosa. Você não é isso, você está em Cristo. Cristo é a sua identidade, não a raiva. Cristo é a sua identidade, não a depressão. Cristo é a sua identidade. Enquanto entendermos que Ele é tudo que nós temos, então
nós poderemos finalmente vencer as tormentas do nosso coração. Essa é a promessa que a palavra de Deus nos deixa. A promessa de que, estando em Cristo, nós temos tudo aquilo que precisamos. Então, meu irmão, eu chamo você nessa noite, no seu lugar, não precisa vir à frente, mas depois fale com a liderança se você tomar essa decisão. Mas entenda que, se você ainda não está em Cristo, quando você vai estar? Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Esteja em Cristo. Receba essa salvação que só pode vir dele. Não vem de você, não vem das suas obras, não vem nem da sua fé. A fé que você tem, é Ele que te deu. A salvação que você tem, é Ele que te deu. A graça, tudo isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.